Olá, pessoas! Eu sou Natasha Henneman, este é o Redemoinhando, sejam bem-vindos. Hoje eu vou mostrar para vocês todas as leituras que eu fiz no mês de julho de 2022, que foi meu mês de férias. Pois é, gente, em julho finalmente eu tive uma boa folga, um mês inteiro de férias. E eu acabei não viajando, só fui para São Paulo um pouquinho, dançar um tango, o que me permitiu me dedicar um pouco mais às leituras. Embora também teve momentos em que eu tava com uma concentração baixa. Eu acho que desde que estourou toda essa situação em 2020, a concentração não só minha, mas geral, de muita gente tem estado prejudicada. Eu tenho sentido isso, pelo menos. Mas é isso, vamos lendo na medida da nossa vontade, da nossa disponibilidade também. Só lembrando, por favor, sempre deixa um joinha aí que me ajuda muito. Se inscreva se você não é inscrito no canal. E eu sempre deixo aí no box de descrição um link para a Amazon. Clicando nesse link, comprando por ele, você me ajuda a manter aqui o canal, a divulgação de boas leituras, gratuitamente. E todos esses livros que eu vou mostrar aqui para vocês estarão referenciados aí embaixo, tá bom? Caso você queira clicar para saber alguma informação sobre eles. Eu vou começar mostrando Mandíbula, da Mônica Orreda, pela editora Autêntica, o selo Autêntica Contemporânea. A Mônica Orreda é equatoriana e eu li esse livro para o Clube Leia Latinos, da Jéssica. Tem mais informações aí no box de descrição também. Aliás, eu participo de alguns clubes de leitura e eu sempre deixo aí links por onde vocês podem se informar mais sobre esses clubes, tá bom? O Clube da Jéssica é um deles, em que a gente lê autores latino-americanos e caribenhos. E esse livro é um romance muito perturbador. E o livro é todo construído em torno de algumas meninas que estão ali numa idade mais ou menos pré-adolescente. Elas são de classe alta no Equador e elas são mimadas, violentas, debochadas, muito atrevidas. Em cada capítulo o livro vai pulando de cena em cena e nós leitores, vamos montando na nossa cabeça um pouco desse quebra-cabeça. Em alguns capítulos a gente acompanha a Fernanda, que é uma dessas meninas, que está sequestrada num lugar desconhecido, num lugar bem isolado. Em outros capítulos a gente observa a Fernanda, numa espécie de flashback, né? Antes dela ser sequestrada, convivendo com esse grupo de amigas dela, que é um grupo, assim, temerário, para não dizer sem noção, que se reúne com uma certa frequência num prédio abandonado para fazer algumas brincadeiras perigosas, agressivas, além de rituais estranhos. Em outros momentos nós conhecemos a professora Clara, que é uma pessoa bem complicada, também bem perturbada. O livro tem muitas questões psicanalíticas de mães com filhas, e principalmente de filhas com mães. A professora, a Fernanda, a amiga da Fernanda também, que é a Annelise. O livro trata muito de traumas, erotização, violência, obsessão, por isso que eu acho que tem esse viés psicanalítico envolvido. E lendo esse livro eu não posso evitar de pensar que está existindo entre as autoras latino-americanas que vêm sendo traduzidas aqui para o Brasil, né, a que eu tenho acesso, uma certa conexão temática ou de abordagem predominante, talvez um certo Zeitgeist, para usar uma expressão em alemão, que seria o universo feminino permeado de medo, de terror, de violência, às vezes de insólito, acompanhado de imaginação, e nesse livro tem bastante isso também. É uma pegada meio sinistra. E eu achei esse livro perturbador por conta disso, na verdade por esses motivos todos que eu apresentei. As personagens são muito difíceis, embora a linguagem seja fluida. Eu achei que a autora poderia ir revelando algumas coisas ao longo do livro de forma mais rápida do que ela fez. Por exemplo, esse motivo do sequestro da Fernanda, eu achei que ela segurou muito a informação e poderia ter revelado um pouco mais cedo para manter o leitor junto com ela, sabe? De qualquer forma, eu achei uma leitura instigante, mas para mim foi bem pesada. Tipo um livro de terror mesmo. Eu sei que muita gente não vai achar terror, porque não é o terror que dá susto em você e que não te deixa dormir, mas é um terror que te deixa agoniado, às vezes te deixa com nojo. Então eu não sei muito bem definir o meu sentimento em relação a ter gostado ou não desse livro. E o encontro, no momento que eu tô gravando, o encontro ainda não foi.
embora algumas meninas já tenham revelado também o que elas acharam lá no grupo do Telegram, mas eu quero ouvi-las falando no encontro do Zoom. Tô curiosa. Eu terminei nada menos do que a Ilíada no mês de julho. Esse é um livro que eu tinha muito medo de encarar, de não entender, e foi uma surpresa nesse sentido, porque, bom, por alguns motivos. Eu li esse livro, primeiro porque ele é um dos meus 12 livros para 2022, então está cumprido. Segundo, porque eu faço parte do Clube INEF, que é o Clube Isto Não É Filosofia, do meu amigo Vitor Lima, da minha amiga Evelyn Lima. E nesse Clube do Livro, do Isto Não É Filosofia, eles selecionam 5 livros pra gente ler ao longo do ano, de uma forma bem acompanhada. Quem tá aqui no canal já assistindo alguns vídeos há algum tempo sabe que esse ano, por exemplo, eu fui a guia de leitura, entre aspas, do livro Sapiens, do Yuval Noah Harari, nesse mesmo clube. Então sempre tem alguém guiando a leitura, propondo questões sobre cada capítulo, sugerindo leituras complementares ou materiais complementares, vídeos, etc. E na Ilíada a gente teve esse apoio todo, o que me deixou muito mais segura para ler. E o grupo do Telegram, em que tem muita discussão das pessoas que também estão lendo, é bem bacana. E, bom, acho que nem precisa de apresentações, né? A Ilíada é um poema épico do Homero. Essa edição que eu tenho é a edição da UBU, SESI São Paulo. E a história da ira de Aquiles contra Agamenon no meio da Guerra de Troia. A Guerra de Troia já está acontecendo há alguns anos, e a gente pega esse fragmento da Guerra de Troia, em que Aquiles briga com Agamenon, Agamenon sendo o grande general, o grande comandante das tropas gregas contra os troianos, e Aquiles se sentindo ofendido por algo que Agamenon fez. E aqui no livro a gente vai acompanhar o momento em que os troianos ganham força na guerra, porque Aquiles está fora da guerra, ele se recusa a participar, já que ele se sentiu ofendido por Agamenon, e o retorno de Aquiles para a guerra, e, portanto, a virada a favor dos gregos também. Ele é dividido em cantos, que são como se fossem capítulos, e todo ele é narrado em versos, mas ele é uma narrativa mesmo. Não é uma poesia curta, ele é longão, olha só o tamanho, né? Ele é bem grande, e ele conta essa história de um jeito bem palatável para o que eu estava esperando. Então eu fiquei muito feliz de ter lido esse livro agora. Eu tive alguns cantos favoritos, vou deixar só registrado aqui, canto 10, canto 18 e canto 22. E é uma história super, super masculina, né? Que exalta valores que os gregos consideravam extremamente masculinos, os valores dos guerreiros. Então é sangue para todo lado nesse livro, é luta para todo lado, é a excelência e a glória do guerreiro, embora tenha personagens femininas, mas o foco de fato são as personagens masculinas. Mas valeu muito a leitura e eu me animei para ler a Odisseia. Só não sei se vai ser esse ano, mas eu quero ler. Eu li em formato digital o livro O Bebê é Meu, de Oinkan Braithwaite, pela editora Capulana, tradução de Carolina Faquin. É um livro curtinho que tem 156 páginas, é bem fluido de ler, assim, ele é bem tranquilo na linguagem. E essa autora, ela é nigeriana e tem um outro livro que é mais famoso, chamado Minha Irmã, a Serial Killer, que parece que ganhou um prêmio do British Book Awards de melhor livro de crime e thriller de 2020 e o Women's Booker Prize for Fiction. Então é uma autora premiada, reconhecida, e eu achei que esse livro tem um bom humor, mas eu achei ele um pouco morno, esse do bebê. O da Minha Irmã Serial Killer eu ainda não li, tá? A história é a seguinte, é um moço, um homem, que mora com uma mulher, uma namorada. Essa namorada pega mensagens do namorado para outra mulher e expulsa ele de casa. Só que ela expulsa ele de casa no primeiro momento do isolamento social dessa doença aí de 2020. E ele não pode ficar pela rua, ele não pode ficar sem ter onde morar. Se ele for pego na rua, ele vai levar multa, no mínimo, ou vai preso, né? Então ele vai para uma cabana, que é uma cabana dos tios dele, só que o tio morreu e ficou a tia, viúva, e ele chega lá, tá a tia, com um bebê e com uma moça. E ele descobre que essa moça é amante do tio dele, que já faleceu, e tem esse bebê que é reclamado pelas duas mulheres. Então, tanto a tia viúva quanto a amante do tio dizem que o bebê é delas, por isso o nome, né? O bebê é meu. E elas ficam brigando sobre isso e não tem como fazer o teste de maternidade naquele momento,
porque os hospitais estariam lotados por conta da doença. Então eles vão ter que conviver entre si nessa briga sobre de quem é o bebê. Como eu disse, eu achei um pouco morno, o final achei fraco, e pra mim o final faz muita diferença, muita mesmo. E tem momentos ali de violência doméstica. Então foi um livro médio, mas eu quero ler o outro da autora, porque eu achei que foi uma leitura... Assim, eu gostei da escrita. E eu gostei da ideia. Eu só achei que ela não foi tão bem executada, tão bem desenvolvida. Também terminei de ler Carcereiros, do Drauzio Varela, pela Companhia das Letras. Este é o livro de julho do Piquenique Literário. Também ainda não aconteceu o encontro, então ainda não sei o que o pessoal achou. Esse foi um livro que eu gostei. O Drauzio escreve bem, escreve muito bem. E nesse livro ele conta... Bom, o Drauzio ele tem uma experiência de 20 anos trabalhando em prisões como voluntário na área da saúde. E são prisões do estado de São Paulo, principalmente de São Paulo capital. E ele tem uma trilogia falando sobre essa experiência dele. Um dos livros é o Carandiru, em que ele conta sobre os encarcerados. O outro livro é esse aqui, o Carcereiros, em que ele conta sobre as pessoas que trabalham nas prisões. E o terceiro é Prisioneiras, se eu não me engano, esse é o nome, que fala sobre as prisões femininas. E eu não sei se todos eles são iguais ao Carcereiros, mas aqui é como são vários textos, como se eles fossem independentes entre si, embora estejam, claro, interligados pela temática, mas é como se fossem crônicas sobre essas pessoas que trabalham nas prisões, seja porque o Drauzio viu a situação acontecendo, seja porque esses carcereiros contaram alguma experiência que tiveram no passado, que foi muito fora do normal, né? Muito traumática, muito violenta, muito surpreendente. Então aqui a gente consegue ver bastante despreparo, precariedade, desvalorização financeira, insegurança, insalubridade desse trabalho. A gente vê como o cotidiano de violência contamina todos os envolvidos, inclusive quem trabalha lá, não só quem está preso lá. Os valores éticos de certo e errado, bem e mal, permitido e proibido, ficam muito mais fluidos. Eles ficam modificados, né? Quase, às vezes até ficam invertidos, dependendo da situação, porque o valor maior é a sobrevivência e você tentar escapar de situações piores do que a que você está. Então, receber algum benefício dentro da prisão, financeiro ou de comportamento, né, um benefício material, faz muita diferença para essas pessoas e isso muda o senso moral, o senso ético delas. Isso me lembrou muito o livro É Isto um Homem, do Primo Levi. Ele também fala isso. Ele fala que em campos de concentração, os valores éticos, os valores morais são muito diferentes de fora do campo de concentração e aqui no caso de fora da prisão. Como eu disse, é uma linguagem direta, sem firulas, bem fácil de ler. Os capítulos são curtos, o que é ótimo. E o Drauzio, ele consegue contar histórias pessoais que são janelas para a gente visualizar problemas que são estruturais, ou seja, que são sociais, coletivos e não apenas pessoais. Ele é muito bom em mostrar pra gente situações erradas, situações condenáveis e revoltantes, mas sem fazer julgamentos, porque ele sabe que o buraco é mais embaixo. O Drauzio, ele coloca a opinião dele sobre o assunto, mas ele não julga as pessoas que ele tá retratando, porque ele sabe que esse não é o papel dele. Então é um livro muito legal, estou ansiosa pelo encontro do Piquenique Literário, acho que vai ser bem bom discutir esse livro. Li mais um dos meus 12 livros para 2022, que foi O Lugar, da Annie Ernaux, é da editora Fósforo e foi traduzido pela Marília Garcia. Annie Ernaux é uma autora francesa, ela vem sendo cotada para o Prêmio Nobel de Literatura, pelo menos pelo que eu tenho ouvido falar. E esse livro é bem curtinho, ele tem 69 páginas e foi escrito entre 1982 e 1983. É um livro de memórias. A Annie Ernaux vai contar o que ela se lembra a respeito do pai dela. E a escrita dela é bem direta, até um pouco crua, mas é perfeita para tudo aquilo que ela está contando. Inclusive, enquanto ela vai contando as memórias sobre o pai dela, de vez em quando ela interrompe e coloca um parágrafozinho sobre a questão da escrita. Ela fala assim, eu tentei uma vez escrever em formato de ficção, num formato mais... que tem um estilo
mais rebuscado, talvez um pouco, e eu não consegui. Essas memórias sobre meu pai eu preciso contar desse jeito cru. E eu acho que foi um grande acerto. O início foi muito impactante pra mim, eu fiquei emocionada, porque ela conta sobre o velório do pai. Eu sou uma pessoa que fica muito mexida em velórios porque eu sou ateia, e pra mim a morte é uma quebra muito definitiva. Eu não penso que eu vou ver a pessoa depois, entende? Então, o velório é a despedida total, na minha visão. E aqui ela narra o velório do pai, no comecinho já do livro. E o restante do livro também é forte, mas ele é mais prosaico, ele é mais pé no chão. E é muito interessante a maneira que ela conta sobre o pai dela. Ela conta detalhes que conseguem formar na nossa cabeça uma imagem nítida sobre essa pessoa, esse personagem. E me deu uma sensação um pouco nostálgica, porque ao mesmo tempo que ela fala do pai, ela fala sobre toda uma época, que é o período do entreguerras e da Segunda Guerra Mundial, e do pós-Segunda Guerra Mundial também. Ela fala sobre uma sociedade e ela fala sobre classes sociais. E nesse sentido, aqui na orelha do livro, a editora Fósforo colocou esse livro como uma autossociobiografia. E também acho que é um grande acerto chamar desse jeito, porque realmente é um exercício de olhar para a própria vida a partir do pai e da sociedade, da classe em que ele está inserido. Essa questão de classe é muito forte, porque a Annie Ernaux, ela se formou professora, mas a família dela, os pais, os avós, eram pessoas do campo, pessoas rurais. Então ela significou uma certa ascensão social, uma urbanização, e através do pai você consegue ver trejeitos dessa classe rural. E depois o pai dela vira operário, então ele também tem essa característica de classe trabalhadora urbana. E na maturidade ele vira dono de um café, de uma mercearia. Então um comerciante, um profissional mais autônomo. Mas uma das coisas mais fortes desse livro foi a sensação de inadequação constante que o pai dela passa pra gente, pelo menos que ela passa pra gente através das memórias que ela tem do pai. Um receio de denunciar sua origem humilde por meio de alguma gafe social, uma gafe de etiqueta, falar alguma coisa errada. Então a gente consegue ver tudo isso por meio da relação que ele tem com seus bens, com a sua família, com a educação, com a linguagem. E dá pra ver aqui que a Annie Ernaux mostra que o pai dela, de alguma forma, se afastou dela a partir dessa questão de classe. Vou ler só um trechinho pequeno em que ela fala sobre esse afastamento, olha só. Abre aspas. Eu achava que ele não podia fazer mais nada por mim. As palavras e as ideias dele não tinham espaço nas aulas de francês ou de filosofia, nas tardes passadas no sofá de veludo vermelho na casa das minhas colegas. No verão, pela janela aberta do meu quarto, ouvia o barulho da enxada dele mexendo na terra para aplainar o terreno. Fecha aspas. É como se o pai dela fosse perdendo espaço à medida em que ela fosse estudando e tomando contato com essa outra parte da sociedade, que é mais classe média, enfim. É um livro muito bom, maravilhoso. Vai ser um dos favoritos do ano. E leiam, eu tô louca pra ler os outros dela. Eu tenho mais um, mas agora no Brasil a gente já tem 2 publicados. Os Anos e o Acontecimento. Eu tenho aqui Os Anos também, mas em breve eu terei o Acontecimento porque eu quero ler os outros dela. E finalmente eu li Avante Mulheres, Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã e outros textos da Olympe de Gouges, pela editora Edipro, ou Edipro, prefácio de Gláucia Fracaro e tradução de Leandro Cardoso Marques da Silva. Este livro contém 10 textos escritos por Olympe de Gouges, que foi uma revolucionária francesa e uma filósofa lá do século XVIII. E os textos que tem aqui foram escritos entre 1788 e 1793, que foi o ano em que ela morreu guilhotinada. São textos de não ficção, portanto, curtos, que reivindicam direitos e são quase manifestos, em alguns casos, né, destinados a um público em geral, ou à rainha Maria Antonieta, ou aos cidadãos da Revolução Francesa. O texto mais famoso é a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, que ela escreveu em resposta à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão,
que é um dos documentos mais famosos, mais, inclusive, fundadores da Revolução Francesa, mas era um documento que excluía dessas questões dos direitos, das liberdades, as mulheres, porque o texto do documento fala sobre os homens. Então ela elabora essa Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, bem aos moldes iluministas, defendendo a razão, a liberdade, a propriedade, a igualdade. E para além desse texto aqui nesse livro, nós temos, por exemplo, um texto requisitando a criação de um hospital específico para mulheres, uma proposta de contrato matrimonial, contrato de casamento entre homens e mulheres que beneficie financeiramente aos filhos, porque era muito comum que homens se casassem com mulheres que não tinham renda, né? A mulher de classe média, branca, não trabalhava fora de casa nessa época, na França, e às vezes se o marido resolvesse abandoná-la, ela ficava sem nada financeiramente, inclusive para sustentar os filhos. Então ela propõe que exista essa segurança financeira para as mulheres, principalmente as que são ludibriadas pelos homens. Ela tem um posicionamento contrário à escravidão, condena a desigualdade entre pretos e brancos, que foi criada pelos brancos, ela fala isso. Tem também uma espécie de carta-testamento que ela escreve quando a execução dela se aproxima. Então é um livro bem bacana, embora, assim, eu tenho uma certa dificuldade com textos desse período. Para mim, o período moderno é o que tem textos mais dificinhos de ler, assim. Mas não é, nesse caso, por conta da tradução. Como eu falei, do Leandro Cardoso Marques da Silva. Mas é que é o estilo da época mesmo. Todos os textos que eu pego de Idade Moderna eu acho um pouco rebuscados demais. Mas tá claro e compreensível aqui nessa edição. Tem um tom inflamado e propositor que era de se esperar nesse tipo de texto, nesse contexto que ela está falando de Revolução Francesa. Ela, ao mesmo tempo que é uma revolucionária, então ela concorda com muitos dos ideais iluministas e revolucionários, ao mesmo tempo ela tem muitas críticas a esses revolucionários, e é por isso que ela é guilhotinada, né? Ela expõe algumas discordâncias que ela tem em relação a eles, e ela é acusada de ser anti-revolução, de ser monarquista e coisas assim. E por isso ela foi condenada à guilhotina. Mas é isso, livro muito legal, é importante conhecer o texto das filósofas na fonte também. E é isso, essas foram minhas leituras do mês de julho de 2022. Espero que tenham gostado. Como sempre, já falei, né, no começo do vídeo, mas não custa nada lembrar. Deixa um joinha pra mim, que me ajuda muito. E deixa aí nos comentários quais foram as suas melhores leituras de julho, que eu pego as dicas de vocês. E se você já leu algum desses que eu mostrei, ou se você gostaria de ler, se você ficou com vontade de ler a partir dos comentários aqui, tá bom? Muito obrigada por me assistirem sempre. Um beijo e até o próximo vídeo.